A paz do Senhor, meus queridos irmãos, este é mais um EBD em Foco, aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de São Carlos. Nesta oportunidade estou eu aqui, pastor Plínio Oliveira, na condição de superintendente, docente da EBD, e junto do meu amigo, que é o comentarista dessa lição, pastor Marivaldo Júnior, que é dirigente de uma de nossas congregações, o Monte Sinai, e também docente da EBD há muitos anos, tem uma bagagem aí teológica muito grande, e hoje ele é o nosso convidado. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite e prazer cooperar é meu, conosco. pastor Plínio, de colaborar com esta obra tão significativa para a Escola Bíblica Dominical. Muito Espero obrigado. poder cooperar com os irmãos aqui. Amém, vai ser bênção, pastor. Muito obrigado. Amados irmãos, nós estamos então no segundo trimestre, o tema da revista é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, no caso aqui o apóstolo João, e a lição de número 6, que é a lição desta ocasião aqui do nosso vídeo da EBD em Foco, sob o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Vamos falar aqui sobre a parábola do Bom Pastor. E eu quero nesta feita, meus irmãos, fazer aqui a leitura do nosso texto áureo e da nossa verdade prática. Também, de antemão, eu quero agradecer aqui o nosso pastor presidente, pastor Eli Martins de Souza, que é o nosso mentor, o nosso líder e aquele que nos apoia em todos os nossos trabalhos aqui da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, então o texto áureo da lição de número 6 está no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo de número 14, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática nos diz dessa forma: Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Glória a Deus. Nós vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe, é uma leitura de 16 versículos, eu vou tentar ser bem dinâmico aqui, mas é muito importante porque a leitura bíblica em classe vai fazer com que os irmãos compreendam todo o contexto desta lição de número 6. Então o Evangelho de João, capítulo de número 10 e verso 1 ao 16 nos diz assim: Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus por esta leitura. Pastor, então nós vamos aqui já para a introdução. Eu gostaria que o senhor
fizesse o seu comentário a respeito da introdução dessa lição. Pastor Plínio, é uma lição maravilhosa que nós estamos estudando nesta oportunidade, que nos mostra muito sobre relacionamento. Sim. Muito sobre relacionamento. O relacionamento do cristão com Deus, com Cristo, né? Nós vemos aí nessa introdução dessa lição, nós vamos aprender alguns termos importantes, que é a expressão bom, por exemplo, ela não é apenas do adjetivo bondoso, né? Mas ela aponta para algo nobre, excelente, ideal, né? Pleno, de beleza e de valor. Jesus não é apenas um bom pastor, ele é o único pastor, né? Um outro termo é a ideia do pastor aí, que mostra que Jesus reivindica para si um título como o que está lá em Ezequiel capítulo 34, que nós vamos ver depois um pouco mais para frente. Mas ele não se coloca como um mau pastor, mas como um bom pastor, né? E o outro é o conhecer. Conhecer aqui, nesses textos que nós vamos ver adiante, não é apenas um conhecimento teórico, né? Porque tem muita gente que tem um bom conhecimento teórico, mas é um conhecimento que fala de relacionamento, de intimidade, de comunhão verdadeira. Algo mais profundo. Algo mais profundo. Então não é apenas você ter um conhecimento de quem é Cristo. Você precisa se relacionar com Cristo, saber, como diz o texto, né? As ovelhas têm esse relacionamento de saber ouvir a voz do seu pastor, né? E, por último, as minhas ovelhas. Essa expressão aí revela intimidade, relacionamento, de cuidado pessoal. Nós não estamos desgarrados mais. Nós temos um pastor. Temos um pastor. E o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola que é o sumo pastor. Nós estamos sob o cuidado do sumo pastor. A nossa salvação começa e continua em uma relação real de intimidade com Deus. Isso é importante, que nós vamos ver nessa lição que está adiante de nós aí. Glória a Deus, pastor. Então, eu quero trazer aqui os 3 objetivos da lição e já vou dar a oportunidade para o pastor Marivaldo comentar aí o tópico de número 1. Então, nós temos como objetivo, primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso, como o pastor já mencionou, para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Então, esse é o primeiro. O segundo objetivo dessa lição é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Então nós vamos falar também sobre o contexto do aprisco, né, pessoal? O que significa, por que Jesus fala que a importância do aprisco e o que significa isso para nós hoje. E por fim, o terceiro objetivo é diferenciar as atitudes do bom pastor, os seus comportamentos, e também dos comportamentos egoístas do mercenário, do ladrão, que é mencionado aqui na revista. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o tópico de número 1, intitulado de Jesus, a porta das ovelhas. Nós vamos falar sobre a porta agora. E aqui no subtópico de número 1 vai falar sobre o contexto, né, falando desde o capítulo de número 9 e aí chegando aqui no 10. O subtópico de número 2 vai falar sobre realmente a porta das ovelhas, Cristo como essa porta, e por fim, a mensagem que que essa porta traz, né? Qual que é o significado contido nessa frase. Pastor, então, por favor, fique à vontade. Meus irmãos, é importante a gente ter essa noção do que a parábola está nos ensinando, né? E o contexto que propôs Jesus aí, Jesus vem de um milagre, de realizar milagre, de uma conversa entre os fariseus, e interrompe essa conversa, esse diálogo que ele estava tendo com os religiosos, justamente para demonstrar que ele era a porta, que ele era a única porta, aquele que tinha condições de dar o lugar certo para
e com segurança, não somente certo, mas com segurança as ovelhas que estavam perdidas, porque conforme Ezequiel diz, eles tinham pastores, mas maus pastores. Tinham alimento, pasto, mas pastos secos, né? Então Jesus veio para dar a essas pessoas, ou dar ao ser humano, essa condição de falar assim, olha, agora você tem um pastor, um verdadeiro pastor, e que, além de ser um bom pastor, ele é a porta das ovelhas, ou seja, ele é o local por onde as ovelhas devem passar, né? Então, o que nós aprendemos aí? Essa vida que Jesus propôs de sair da religiosidade para uma vida de intimidade com Ele, uma vida de intimidade. Mas para que possamos ter essa vida de intimidade, nós vamos ter que passar pela porta, né? Então é importante nessa ideia de que, como Jesus é a porta dessas ovelhas, das ovelhas, ele mostra que, além de ter o caminho certo, né, ele tem o cuidado individual com cada uma. E conforme o contexto daqueles que cuidam das ovelhas, dos pastores que cuidam das ovelhas, toda viração do dia, quando ele recolhe as ovelhas, eles iam para a porta do aprisco, né, e as ovelhas passavam por debaixo das pernas dos pastores, e eles iam contando uma a uma, né, e se uma faltasse, de tão conhecimento que ele tinha das suas ovelhas, que se uma faltasse, ele sentiria a sua ausência, né? Então, quando nós partimos aí para o tópico de o ponto de número 2, que é Jesus é a porta, né? Nós temos o comentarista do nosso pastor que comenta a lição aqui, o pastor Leonai, ele diz uma frase que eu deixei grifada aqui na minha revista, é que, em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde ele encontra com as ovelhas. Então Jesus, ele não deixa suas ovelhas, não. Primeiro ele entra no aprisco, ele está presente no aprisco, né? Depois ele passa a ter um encontro com as ovelhas, e após esse encontro ele diz assim, além de eu estar no aprisco, eu sou a porta desse aprisco. E isso é importante, que nós vamos descer algumas coisas aqui, que diz o seguinte: quando nós olhamos que ele entra, o verbo entrar aí, traz a ideia de acesso autorizado. Jesus não veio de forma clandestina. Jesus não veio de forma clandestina, como mais para frente ele cita, que tem alguns que entram de forma clandestina, né? Ele é o pastor que veio de forma legítima, de acordo com as escrituras, né? Com as promessas messiânicas do Antigo Testamento, ele veio e cumpriu-as todas, né? Desde Gênesis 3 até a sua ascensão lá no monte, Jesus cumpriu todas as promessas, todos aquilo que falava que ele era o pastor. Ou seja, Jesus entra pela porta da história, das profecias e do plano eterno de Deus. Isso é importante. Depois nós temos no versículo 7, né, Jesus muda de foco de imagem, agora ele não é mais o pastor que está entre o aprisco, ele é a porta. Ele é a porta, ou seja, essa mudança não é uma contradição, mas uma expansão do contexto da sua parábola, né? Ele mostra que, dessa forma, ele ensina que ele não é apenas um acesso ao rebanho, como também é um único acesso ao rebanho de Deus, ou seja, ele é o meio exclusivo que o homem tem para a salvação. É o único caminho. O único caminho. Ele é a segurança da vida verdadeira, né? Eu até gosto de um louvor do saudoso pastor e cantor Alceu Pires, que ele cantava assim: se a vida se for sem a vida, realmente essa vida acabou de morrer. Ou seja, nós como ovelhas, nós temos a perspectiva que temos um cuidado do pastor, que abriu-nos a porta da salvação. Tá certo? E a mensagem da porta, ela fala-nos que Jesus afirma de forma categórica que sem ele o homem não consegue ter o acesso a Deus.
Sem ele, o homem não consegue. Não existe uma outra porta, não há um outro caminho, não há um outro Salvador. A palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Né? Nós temos um só advogado, que é Cristo. Então, nós, como servos de Deus, entendemos que a porta, ela nos leva a essa ideia de caminho, de direção, de direcionamento, né? A metáfora da porta aí nos revela que, de forma rica e profunda, quanto verdadeiros ou verdades fundamentais sobre quem Jesus é. Jesus nos demonstra que ele é a porta da salvação, que ele é a porta da libertação, a porta da provisão. Jesus é a porta da abundância, né? Então, cada uma dessas nós podemos ver, falar, e é tão profunda a profundidade que tem essa parábola e essa ideia que Jesus ele é a porta das ovelhas. Amém, pastor. Eu agradeço os seus comentários, realmente não há outro caminho. E no tópico de número 1, essa mensagem fica muito evidente. Fica muito evidente. Jesus é a porta, e sendo a porta, é o único caminho para o aprisco, que nós vamos ver que também é Jesus. Sim. Né? Então vamos já aqui então para o tópico de número 2, que vai falar justamente sobre isso, sobre o aprisco. Então, o tópico de número 2 é intitulado de O Aprisco das Ovelhas, e aí os subtópicos 1, 2 e 3 vão dizer a parábola, é uma alegoria. Subtópico 2 diz o aprisco das ovelhas, e o 3 diz um lugar de proteção. Então, nós, de uma forma geral aqui, nós vamos falar sobre o aprisco. O que é esse aprisco e quem é o aprisco, né, pastor? Sim. Por favor, seus comentários então. O aprisco era o local, ou é o local onde se guardava as ovelhas, se guarda as ovelhas, né? Geralmente feito de pedras na antiguidade, hoje já com mais modernidades, né? Mas no contexto que faz do primeiro ponto, se é uma parábola ou se é uma alegoria, né, fica bem claro e evidente que é uma parábola. Sim. Que é uma parábola, ou seja, é uma forma de que Jesus utilizava para ensinar verdades, né? E muitas vezes os próprios discípulos questionavam Jesus: por que o Senhor não fala tão claramente? Por que o Senhor não abre a conversa de uma forma mais clara? Jesus fala que ele só faria isso no particular com seus discípulos. Sim. Porque aqueles que estavam de fora não conseguiriam compreender as verdades inseridas nessas parábolas. Sim. Né? Então, nós cremos e vemos que é uma das ferramentas usadas por Jesus para ensinar, né? E eu gosto muito dessa palavra ensinar. E sempre que nós lemos sobre Jesus, Jesus está sempre ensinando, né? Ele até pregava, mas ensinava era a prioridade, ensinar era a prioridade de Jesus. Então, a parábola aí é fazer comparações às narrativas, a vida social, né, de Israel é voltada à ideia de cuidar de animais, desde a tenra história de Israel, né? Quando nós vemos que eles desceram para o Egito, e eles não sabem muito fazer tijolo, eles ainda não sabem, mas eles são bons cuidadores de gado, de ovelhas, né? Jesus usava o próprio contexto da realidade. O próprio contexto da realidade, exatamente. Ele sempre deixava claro que assim, ele estava usando aquilo que estava acontecendo, aquilo que as pessoas compreendiam. Sim. E usava para revelar grandes verdades, né? Então, nós cremos que o aprisco aí é uma parábola, né? E o ponto 2, que fala sobre o aprisco das ovelhas, né? Para nós compreendermos aí, as ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou seja, pelo pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar sua proteção, para que nenhum outro animal ou um predador pudesse adentrar dentro do aprisco. Ele cuidava disso. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos pastores, ele diz que ele conta uma história da seguinte maneira, vou ver se eu consigo resumi-la aqui. Havia 2 tipos de aprisco. No inverno, havia um grande aprisco por onde vários pastores levavam os seus rebanhos. Esses apriscos tinham uma porta
forte que ficava trancada, e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava as suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, os pastores buscavam os seus rebanhos nos campos e recolhiam em pequenos apriscos que eram feitos de pedras. Esses apriscos tinham uma abertura por onde as ovelhas entraram e saíam, e o próprio pastor era a porta. Jesus está se referindo a esses dois apriscos. No primeiro, ele cuidava para que os ladrões não tentassem roubar as ovelhas. E no segundo, ele coloca-se como o próprio pastor que servia de proteção, de porta para as ovelhas. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso é importante. E por último, é o lugar de proteção. Eu gosto sempre do Salmo, e fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E é tão importante estar descansando no lugar seguro, né? No lugar seguro. E a lição fala exatamente, o aprisco dá essa lição, né? De pertencimento. Eu pertenço a um lugar. Né? Hoje nós temos a ideia dos desigrejados, né? Sim. Que eles não pertencem a lugar nenhum, não tem pastor nenhum, não tem lugar nenhum, né? Mas nós ainda cremos que nós pertencemos a esse aprisco, somos ovelhas desse aprisco, né? Nós pertencemos. Segundo, nós temos a ideia da proteção plena, pois o pastor verdadeiro se entrega pela segurança das suas ovelhas, né? Que Jesus diz: eu que dou a minha vida, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E por último, né, é um refúgio de graça, de restauração, né, momento de reflexão, né, que as ovelhas, elas pastavam e chegavam ali. Agora é o momento de refletir de tudo aquilo que eu passei durante o dia, né, os caminhos que o pastor me levou. Isso é importante. Por onde aqueles rejeitados pelos homens são acolhidos, amados e conduzidos à verdadeira comunhão com Deus. Isso é importante. Que bênção, pastor. Eu fico agradecido pelos seus comentários, e essa lição ela é muito profunda, né? Ela parece muito simples, mas ela é muito profunda, porque ela mostra realmente, principalmente aqui nesse tópico de número 2, que o senhor comentou muito bem, o que me chamou muito a atenção é o fato de Jesus, além de ser a porta, ele é o aprisco. Sim. Porque após nós passarmos por ele, que é a porta, para acessarmos a Deus, Jesus nos dá essa segurança de estarmos guardados, de estarmos sob proteção. Nós sabemos que o inimigo luta dia a dia, né, pastor? Dia a dia. Ele não cansa, né? Ele não cansa, e como o nosso pastor menciona, o diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. Ele não brinca. Muitas vezes a gente relaxa, nós crentes damos uma relaxada, ora menos, busca menos, mas o inimigo não descansa. E ele, através disso, o Senhor sendo o nosso aprisco, nós sendo as suas ovelhas, é o que o senhor falou. Sim. No momento que nós buscamos esse aprisco e passamos por essa porta, Jesus nos dá a sensação de proteção, de segurança. E a partir daí, o inimigo vai ter suas investidas. Sim. Mas nós temos um pastor. Exatamente. E eu sempre comento nas igrejas que eu passo, pastor Plínio, e por onde Deus tem nos levado a ministrar, é que da mesma forma que Ezequiel fala que Deus procura um homem, né? Nós lemos que Pedro também escreve que o diabo procura. Deus procura um homem para estar na brecha, mas o diabo procura quem ele possa devorar. Então a gente não pode brincar. Então, mas buscarmos sempre a ideia de estarmos em um aprisco, pertencer a um aprisco e pertencer ao bom pastor. Esse é importante para nossas vidas. Amém, pastor. Eu agradeço seus comentários. Muito bom o tópico de número 1 e o tópico de número 2. Vamos então fechar, meus irmãos, para o tópico de número 3 agora, sob o título A Distinção entre o Bom Pastor e o Mercenário. Então agora nós vamos fazer essa distinção. Primeiro nós falamos lá sobre o Bom Pastor, né? Jesus como a porta e como o pastor. O tópico de número 2 falou sobre o aprisco. Então depois que passou pela porta, está seguro, está guardado. Sim. E agora nós vamos fazer qual que é a diferença desse bom pastor e do mercenário, o ladrão, que a palavra de Deus nos mostra. Então,
O subtópico de número 1 vai falar sobre o bom pastor, o subtópico 2 vai falar sobre o mercenário, e o 3 vai trazer o contraponto de um com o outro, Sim. os lobos vorazes versus o bom pastor. Pastor Marivaldo, então, por favor, seus comentários aqui no tópico 3. Essa distinção, pastor Plínio, ela, acho que hoje, século XXI, ela está bem aflorada. Né? Eu gosto de um texto que está em Malaquias, que 3,18, diz que outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. A ideia do bom pastor e do mercenário é exatamente essa. Hoje nós estamos na escassez de bom pastor, no sentido humano. Sim. No sentido humano, né? Que cai lá em Ezequiel 34, de muitas pessoas maldosas usando o evangelho para deturpar as pessoas, para defraudar as pessoas. Mas graças a Deus que ainda tem um bom remanescente, que ele ensina a palavra de Deus, né? E no sentido do contexto que nós estamos estudando aqui, de Jesus sendo um bom pastor, eu grifei aqui uma frase que me chamou a atenção, que o bom pastor, ele tem uma vida sacrificial, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraponto ao adversário, né? Enquanto um tem uma vida de sacrifício, o outro tem uma vida tríplice, que é roubar, matar e destruir. Jesus só faz o de bom para a gente quando ele nos dá a ideia de que o que ele fez foi sacrificial. Ele sacrificou para que hoje nós pudéssemos ter a nossa salvação, né? E é importante que essa entrega sacrificial não foi algo que impuseram a Jesus, né? Foi algo voluntário, foi uma entrega voluntária. Ele diz assim: eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. E eu digo sempre no culto de Santa Ceia que Jesus, até para morrer, irmãos, Jesus foi obediente. É verdade. Né? Até para morrer, Jesus foi obediente. Ou seja, ele foi sacrificial de tal forma, obedeceu de tal forma, que nos trouxe a salvação. E Jesus, nesse momento, pegando esse gancho, pastor, tanto que Jesus, ele conversa com Deus ali, né, como Jesus homem, falando: Senhor, se possível, se for possível ainda, nesse estágio, passa de mim esse cálice, mas, todavia é a esse tua todavia vontade. Faz uma diferença. Esse todavia, né, seja feita a tua vontade. Então, além dessa entrega sacrificial voluntária, ele tem um conhecimento pessoal e íntimo das ovelhas. É verdade. Né? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele tem um relacionamento muito próximo com as suas ovelhas. E além desse conhecimento pessoal, né, eu gosto de um texto de Isaías que ele fala assim, que ele chama as ovelhas, as estrelas, né, pelo nome, e nenhuma falta. E nenhuma falta. Ou seja, ele sabe o meu nome, ele sabe o nome do irmão, ele sabe o nome de cada um, ele sabe, conhece as nossas vidas. Isso é relacionamento. É verdade. É relacionamento, é conhecer intimidade, é conhecer a pessoa pelo nome. Nome e sobrenome, ele sabe das nossas vidas, né? E além disso, ele tem o cuidado e a presença constante. Ele cuida de nós todos os dias. Ele cuida de nós todos os dias. E além de tudo, ele não nos deixou órfãos. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, adornando a igreja, e essa é a ideia do bom pastor. Mas o mercenário, em contraponto, ele diz da seguinte maneira aí, o nosso comentarista: ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando o rebanho e deixando o rebanho ao bel prazer. Então, o contraponto que nós podemos fazer aí é o cuidado. Sim. Enquanto um está para só tirar a lã da ovelha, o outro está se sacrificando pela ovelha. Isso acontece hoje. Muito, muito. Né? O mercenário, ele não é pastor. Né? As ovelhas não lhe pertencem. Ele não foi chamado pelo Pai, nem tem responsabilidade espiritual real. Ou seja, é apenas algo passageiro, né? Algo passageiro.
Sua relação com o rebanho é externa, contratual, funcional, não afetiva nem sacrificial. Esse é o mercenário. É muito o que o senhor falou. Acho que o senhor trouxe um exemplo muito apropriado. O mercenário, ele só quer tirar a lã. Fala. Ele só quer, ou seja, ele só quer extrair o benefício que a ovelha tem. Benefício. Quando o lobo voraz vem, ele entrega a ovelha, e foge. São motivados, esses mercenários são motivados por interesse, não por amor. Não tem sacrifício de amor, né? Perder uma ovelha ou perder 10 para ele tanto faz. Então, a ideia aí é trazer com que uma liderança motivada por vantagens pessoais, né? O mercenário é esse que não tem o zelo pelo espiritual, né? Seu ministério é uma profissão e não um chamado. E nós vemos que Jesus veio para isso, para ser o sacrifício. Quando nós falamos da porta da ovelha, a porta da ovelha, Israel que tinham 12 portas, a porta da ovelha era a porta que dava o acesso ao altar do sacrifício. Então Jesus é essa porta. Além de ele ser a porta, ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício. Ele foi o sacrifício ali na cruz do Calvário por nossas vidas. Então ele tirou essa ideia e mostrando aos religiosos, falou assim, olha, na época de Jesus já tinha, tanto que ele fala, eu sou, porque na época dele alguém já estava dizendo também que era. Mas era um mercenário que não tinha cuidado com as suas ovelhas, né? Isso é transformador para nós, porque o mercenário abandona o rebanho, são indiferentes ao sofrimento, né, do rebanho. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, nós vemos que nós temos um sumo pastor, né, que se compadece das nossas fraquezas, né, porque ele veio aqui na terra, pastor Plínio, ele sentiu fome, sentiu tristeza, chorou, e quando ele foi entregar o sacrifício no tabernáculo celestial, hoje ele fala assim, agora eu sei o porquê que a minha ovelha está sofrendo, né? Aí ele deixa escrito lá que nós temos um acesso hoje, temos um acesso, e esse acesso, além de Hebreus capítulo 10, 19, se me falha a memória aqui, ele diz assim que através da morte de Jesus, do seu sacrifício no seu corpo ali na cruz do Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho, ao qual nós temos acesso, que Hebreus 4 fala que é ao trono da graça, para que nós, ao tempo oportuno, possamos ser ajudados. E esses mercenários contribuem para a dispersão e a destruição do rebanho, ou seja, eles não têm um vínculo, né, emocional nem afetivo com o rebanho. E por último, os lobos vorazes, aí o bom pastor, lobo e mercenário, são pessoas que não têm nenhum vínculo, volto a dizer, não tem nenhum vínculo emotivo, né, nem sacrificial, como nós vimos na pessoa de Jesus. Mas nós temos muitos lobos no meio da igreja. No meio da igreja. Isso é uma verdade. Pessoas que estão ensinando, né, ensinando falsas doutrinas, pessoas que estão ensinando falsos modismos para as pessoas, né? Eles não se importam das ovelhas serem arrebatadas, né? Das ovelhas estarem dispersas, de dar aquele conforto às ovelhas na questão do ensino, do aprisco, né? Do aconchegar aquele que está enfermo, aquele que está passando por necessidades pessoais, necessidades físicas e coisas semelhantes a essas, né? O mercenário não faz. Do contrário, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? O bom pastor, ele é relevante ao aprisco. Ele é relevante às ovelhas. É tanto que as ovelhas conseguem ouvir a sua voz. É isso. A intimidade é tão grande que uma palavra a ovelha segue. Eu vi uma cena de um pastor guiando algumas ovelhas, e não eram poucas, né? E ele saiu no meio da estrada e ele ia à frente. E quando ele ia à frente, as ovelhas faziam um caminho único
uma atrás da outra e ia seguindo o pastor. Ou seja, se o pastor passou por aqui, é seguro. É vamos passar seguro, aqui ele vai me também. levar para lugar bom. É Então essa é a ideia de ter um bom pastor nas nossas vidas, né? A aplicação disso, a igreja precisa estar atenta ao perigo do lobo, que é real, né? A maioria das tragédias é confiar o rebanho à mão de pessoas que não têm estrutura, nem têm intimidade com o rebanho. A segurança da igreja está em seguir a voz do bom pastor e em reconhecer os sinais da presença de mercenários, omissão, vaidade, falta de zelo pela verdade negligencia o bom cuidado das ovelhas. Amém. Amém, pastor. Eu agradeço. Infelizmente, o nosso tempo do vídeo ele é curto, parece curto. que não, o assunto vai brotando e aqui dá para extrair tanta coisa, lição boa. ainda tem tanta coisa para a gente falar, mas, meus irmãos, o nosso tempo é curto, como eu disse, mas eu espero que todo o conteúdo aqui que foi ministrado pelo pastor Marivaldo com muita propriedade possa servir de subsídio para você, professor, você, superintendente. Eu espero que esse vídeo seja mais uma vez de bênção para a vida de todos aqueles que nos acompanham. Para encerrar, eu vou ler aqui a conclusão, como de costume, que está aqui na página 46 do exemplar do professor, que nos diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a, lá no verso 27. Desta forma, aquele que pertence ao grande rebanho do sumo pastor tem a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Fique com essa mensagem, essa reflexão para a sua vida. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua parceria aqui hoje. Professor Plínio, eu agradeço pela oportunidade, digo a todos os irmãos que são professores da escola dominical, né, que têm a oportunidade de ensinar a verdadeira palavra ao seu aluno, ensine, porque nós somos um canal de bênção para a igreja do Senhor, né? A escola dominical é um canal de bênção, e nós podemos levar essa palavra do bom pastor às ovelhas dele, né? Ensinar para que possamos ser semelhantes à igreja de Bereia. Sim. Quando a voz do pastor soar, a gente saber quem que está falando. Amém. Né? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.